Não é uma coisa simples, não é uma coisa tranquila, e eu vou até resgatar o texto aqui que eu escrevi sobre o Pondé no DCM, há muito tempo atrás, que eu abordava todas essas questões. Ele declarou voto no Lula depois, mas é muito curioso como de fato ele 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 raciocina, né. Aí eu escrevi esse textinho aqui já faz muito tempo, mas é sempre bom lembrar para a gente pensar como é que esses conservadores, ajudaram nesse tipo de coisa. Infelizmente não está com foto aqui, mas ó, eu vou deixar bem grandão para vocês lerem. É de 2014. Por que Pondé odeia tanto a USP que o formou? Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé tem 55 anos na época, é pernambucano, formou-se em medicina na Bahia e, goste dele ou não, é um dos filhotes do curso de graduação em filosofia da Universidade de São Paulo. Formou-se na USP em 90, fez mestrado em filosofia contemporânea em 93 e doutorado em 97 e pós-doutorado em 2000. Teve experiência em pesquisa em Sevilha, Tel Aviv e Paris. Recebeu orientação filosófica dos maiores professores da maior universidade pública do Brasil, Franklin Leopoldo e Silva, que é da Faculdade de Filosofia. E mesmo assim, em sua coluna na Folha de São Paulo, Pondé não poupa críticas pesadas ao meio universitário, impregnado, segundo ele, pelo pensamento de esquerda. Sabe quem falava isso aqui também, gente? Olavo de Carvalho. O Pondé seguia o pensamento do Olavão. Então ele não pode falar absolutamente nada. Gente, tá com muito pouco superchat. Mandem contribuições aqui, é muito importante. Obrigado, Sandra Araújo e a Jéssica Luquezzi, que estão aqui contribuindo com a gente. Mas tá muito pouco, gente. Estamos com R$ 7 só. Por favor, contribuam. E sim, o Olavo de Carvalho morreu, que descanse em paz, ou não descanse, né? Mas vamos seguindo aqui para todo mundo poder acompanhar. Chamou professores doutores dos cursos de pós-graduação de ratazanas com PhD. Afirmou também que a inclinação política da esquerda ignora a realidade humana, além de ser mau caráter e abstrata. Um dos maiores patrimônios da sua produção de pesquisa é sua produção de pesquisas acadêmicas, e isso não se restringe ao campo das tão criticadas ciências humanas. No entanto, para Pondé, a produção das universidades é industrial tipo salsichas, puro capitalismo chinês. Pondé publicou um texto revelador a respeito do que acha do meio universitário em 2012. Nietzsche foi a minha primeira paixão na Universidade de Filosofia, na USP. Na época, recém-saído da medicina e em formação para ser psicanalista, o que nunca aconteceu, eu colocava em diálogo Nietzsche e Freud. Ele parece se ressentir com a sua segunda graduação por não ter me permitido que ele colocasse esses dois pensadores favoritos em contato. Esse ódio parece ter evoluído até sua pós-graduação. Pondé usa sua coluna para atacar de forma a forma tradicional de se ensinar filosofia ou qualquer ciência humana. Ele deixa de lado qualquer compromisso com rigor das informações que compartilha. Falsamente acusa o pensador franco-suíço Jean-Jacques Rousseau de ter começado o pensamento popular que daria origem ao marxismo, afirmando que o conceito de bom selvagem atribui culpa à sociedade e não ao indivíduo. Um estudante de graduação em filosofia como eu, na época eu estava em graduação ainda, seria capaz de apontar o contratualismo de Rousseau, nada tem a ver com a crítica ao capitalismo de Karl Marx. O contrato social não prevê um conflito de classes nem um desenvolvimento de uma sociedade descrita no texto do Manifesto Comunista de Marx. Trata-se, portanto, de uma abstração, uma aberração conceitual construída pelas associações levianas de Pondé. Seria como apontar o grego Aristóteles como culpado pelos estudos de São Tomás de Aquino durante a Idade Média. Não faz muito sentido. Como nem todo mundo estuda a área, as besteiras de Pondé são saudadas como grandes sacadas por alguns. Filosofia pura. Em 2001, como parte do seu doutorado na USP, ele lançou O Homem Insuficiente, comentários de antropologia pascaliana, em que ele analisa de maneira interessante o desenvolvimento do catolicismo francês sob a influência da sociedade laica e iluminista. O livro foi elogiado no meio acadêmico. Em 2012, publicou O Guia Politicamente Correto da Filosofia. Entre outras coisas, Pondé acusa o cidadão de classe média consciente com a causa indígena de serem os índios do bairro de Perdizes. Ele próprio faz parte do mesmo extrato social e mora no mesmo bairro, mas a culpa é sempre
dos outros. No pensamento de direita, ele não tem a elegância, por exemplo, de um José Arthur Gianotti, aliás, professor falecido, que de fato fazia uma crítica realmente relevante sobre o marxismo. O Destempero o coloca ao lado de Olavo de Carvalho, reacionário lelé conhecido por ter criado um curso de extensão universitária de astrologia na PUC, e que hoje controla a mente de Lobão e vice-versa, tanto faz. Luiz Felipe Pondé ainda dá aulas na PUC São Paulo e na FAAP. É de se perguntar como alguém que despreza o meio acadêmico dá aula em faculdades. É só para pagar contas? Será que ele hostiliza alunos que aparecem com camisetas do Che Guevara? Faria paredão intelectual por causa disso? Seus estudantes não se incomodam com o fato dele classificar as pessoas da academia de ratos e ratazanas? Seus textos atuais jogam anos de pesquisas no lixo e o transformam num personagem muito distante da realidade. Ele age tal como seu texto sobre a direita festiva, que reclama que dos esquerdistas pegam mais mulheres. Pondé, o filho da USP, é um fenômeno do ressentimento e da falta do compromisso intelectual do reacionarismo. Eu não mudo uma palavra, esse texto é velho, mas ele retrata exatamente o que eu penso a respeito do Luiz Felipe Pondé.